Alô, galera! Vamos iniciar aqui nossa semana 18 do curso de Física 2, onde a gente vai começar a falar sobre a refração na óptica geométrica, a refração da luz, tá? Vamos primeiro começar definindo o que é refração. Refração é a passagem da luz de um meio para outro opticamente diferente, com mudança de velocidade de propagação. Então, a luz, quando passa de um meio para outro opticamente diferente, ela muda a sua velocidade de propagação. Quando ela muda essa velocidade de propagação, ela sofre uma refração. Lá na frente, em ondas, a gente vai ver que a luz muda a velocidade e muda o comprimento de onda, quando ela passa de um meio para outro, mas a frequência permanece constante. Mas, de antemão, só no assunto óptica, a gente diz que a velocidade da onda muda, tá? A velocidade da luz muda. Então, em termos de figura, a gente pode definir a refração dessa maneira aqui, ó. Imagine que existe um meio aqui, meio 1, meio 2. Sejam meios opticamente diferentes. Então, vem um raio de luz aqui assim, e passa para cá. Se esses meios forem meios opticamente diferentes, a velocidade da luz no meio 1 será diferente da velocidade da luz no meio 2, tá? Essa é a chamada refração sem desvio. E existe a refração com desvio, por exemplo, assim. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Na refração com desvio, as velocidades também mudam, mas também os ângulos mudam. Tá certo? Esses ângulos mudam, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses ângulos. Mas entenda que para ter refração não tem que ter desvio da luz. Para ter refração tem que ter mudança de velocidade da luz. Nos dois casos, a velocidade da luz no meio 1 é diferente da velocidade da luz no meio 2. Repito, depois você vai ver que os comprimentos de onda também são diferentes. Mas nesse instante, no mínimo, a gente já pode falar que as velocidades são diferentes nos meios 1 e 2, beleza? Então esse é o fenômeno da refração que nós vamos dar um start nessa aula. A gente vai falar de algumas coisas nessa aula, na próxima semana a gente fala de mais algumas coisas, enfim. A gente vai sair dando uma aprofundada, são pelo menos 3 a 4 encontros para a gente conversar sobre refração, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar definindo índice de refração. Índice de refração de um meio. Como o próprio nome diz, esse cara é um índice que mede a refração, ou seja, que mede a variação de velocidade. Não é nem a variação, é a mudança de velocidade. Acho que o termo certo é esse aqui. Então, como é que eu calculo esse índice de refração? C sobre V. Por que esse C entrou na história? Porque qualquer índice tem que ter um referencial. E o meu referencial vai ser esse C aqui. Não há velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo ou no ar. Então esse C aqui, você sabe que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Que é a velocidade máxima da luz. E esse V é um valor menor ou igual a C. Nunca maior ou igual a C. Esse V representa a velocidade da luz em um meio. Por exemplo, se eu digo para você que um determinado meio possui índice de refração 2, eu estou dizendo que a luz, quando penetra nesse meio, ela muda a velocidade de um fator 2 vezes, ela fica 2 vezes menor do que quem? Do que a velocidade da luz no vácuo. Se eu digo que o meio tem um índice de refração 4, eu estou dizendo que a luz, quando penetrar nesse meio, a velocidade lá ficará 4 vezes menor do que aquela que ela tem quando ela está no vácuo. Então, quanto maior for
o índice de refração, maior é a mudança de velocidade quando comparada com a velocidade da luz no vácuo, ou seja, menor é a velocidade da luz nesse meio. Quanto maior for o índice, menor é a velocidade, considerando que C é uma constante, tá? Para C ser uma constante, porque ele é uma constante, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, nos meios de maior índice de refração, você tem meios de menor velocidade de propagação da luz. A luz é uma onda eletromagnética que funciona com essa linha de raciocínio. Se ela fosse uma onda mecânica, seria justamente o contrário, tá? Mas deixa guardada essa informação. A gente vai conversar um pouco sobre esse índice de refração. A gente vai dar algumas características dele. Deixa ele aqui. Primeira característica dele. Ele é uma grandeza adimensional. O índice de refração ele é adimensional. O índice de refração ele não tem unidade. Porque você vai dividir uma velocidade por outra, então ele não tem unidade. Então ele é 2, 3, 5, 4, 10, tá? B. Depende da frequência da luz. Significa o quê? Que, por exemplo, para o vidro, o índice de refração da luz vermelha no vidro é diferente do índice de refração da luz verde no vidro, que é diferente do índice de refração da luz azul no vidro. Enfim, cada luz que tem uma certa identidade vai possuir um certo comprimento de onda que vai fazer com que quando penetre nos meios materiais isso aqui mude. Então, o índice de refração não é uma característica do meio especificamente, é do meio e da frequência da luz, o comprimento de onda da luz que está chegando, que está tentando penetrar nesse meio, tá? Então, isso aí é uma informação interessante, beleza? Que os senhores precisam saber. Outra coisa, nos meios materiais tradicionais, vou colocar caso geral, esse índice de refração é maior ou igual. Na verdade, ele vai ser igual a 1 no ar e no vácuo. E nos outros meios ele vai ser menor, maior que 1. Nos outros meios materiais ele é maior do que 1, que foi o que eu coloquei aqui em cima. Só no ar e no vácuo que ele é 1. Na verdade, no ar ele não é 1. Ele é aproximadamente 1, mas a gente considera como tal. A gente considera como se fosse 1. Tranquilo? Beleza. Deixa eu guardar. Tem um caso que são chamados metamateriais. Depois eu explico isso aqui quando eu estiver falando da lei de Snell, o que é que ocorre. Mas nos metamateriais, o índice de refração é um valor negativo, menor que 0. Tá certo? Nos metamateriais ele é um número menor que 0, mas eu vou explicar daqui a pouquinho o que são esses metamateriais. Daqui a pouquinho a gente explica esses carinhas aqui. Então, características sobre o índice de refração. 3 características. Tem mais uma característica. Depois eu explico os metamateriais, tá? Mais uma característica deles. Característica D. Normalmente, aumentam com a densidade do meio. Se você pegar o vidro, o índice de refração da luz branca no vidro é maior do que o índice de refração, por exemplo, da luz branca na água. E se você olhar e pensar, você vai ver que a densidade do vidro é maior que a densidade da água, material. Então, não quer dizer que é uma proporção, se esse cara for 2 vezes maior, o outro é 2 vezes... Não é isso.
Mas quer dizer que se um é maior que o outro também é maior. Tá? Então o N do vidro maior que o N da água, a densidade do vidro também é maior do que a densidade da água. Então isso é uma característica importante também. Tá? Beleza. Mais outra informação. Veja a quantidade de diquinhas que eu estou dando aqui para vocês. Continuidade óptica. O que é a continuidade óptica? São meios diferentes. D1 é diferente de D2, dois meios, porém os índices de refração são iguais. São meios que quimicamente são meios diferentes, mas opticamente eles são meios idênticos. Isso ocorre com vidro e glicerina, por exemplo. Tá certo? Vidro e glicerina são meios opticamente idênticos, porém meios quimicamente totalmente diferentes, mas opticamente são idênticos. Eles geram o que a gente chama de continuidade óptica, que vai ter uma consequência daqui a pouquinho. Além da continuidade óptica ter essa consequência aqui, que está no quadro, vai ter outra consequência daqui a pouquinho quando eu falar da lei de Snell. Beleza? Então, isso aqui são características que eu julgo extremamente importantes para o começo do nosso curso. Lembre-se que isso é uma pré-aula. Você ainda vai ter a maravilhosa aula do nosso querido mestre Rogério Porto para complementar tudo que eu estou falando aqui. Tá certo? A gente aqui vai dar um apanhado mais básico, tá? Para dar condições suficientes de você entender a ideia da refração luminosa. Beleza? Então, vamos falar da lei de Snell agora. Lei de Snell. Essa lei trata de quê? A lei de Snell trata do desvio que a luz sofre quando ela tem uma incidência oblíqua tentando passar de um meio para outro. Vou falar disso aqui. Vamos imaginar, um raio de luz está vindo do meio 1 para o meio 2. Essa aqui é a chamada reta normal. Esse aqui eu vou chamar de θ1. A letra pouco importa. Esse aqui eu vou chamar de θ2. E a lei de Snell estabelece o seguinte, que N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 A lei de Snell estabelece uma relação entre os índices de refração e o seno dos ângulos. Não esqueça que o seno é uma razão trigonométrica que aumenta com o ângulo. Ou seja, quanto maior for o ângulo, maior é o seno desse ângulo. Não na mesma proporção, mas um aumenta, o outro aumenta também. Significa o quê? Que olhando para uma figura como essa aqui, onde eu tenho que θ1 é maior do que θ2, olha a figura, você vai perceber que seno de θ1, então, será maior do que o seno de θ2. E, consequentemente, olhando a relação matemática, N1 será menor do que N2. Inversamente proporcionais. E lembrando que a gente falou há 2, 3 minutinhos atrás, V1 será maior que V2. Então, onde o ângulo for maior, a velocidade também é maior e o índice de refração é menor. Só quem é contrário a essa brincadeirinha aqui é o índice de refração. Essa é a lei de Snell. Essa é a lei de Snell para 99,99% dos materiais. O que vai ocorrer são dois casinhos particulares. Não é que a lei não funcione, é que ela tem um comportamento diferenciado, mas a ideia permanece. Tá?
São duas situações que existem aqui. Deixa eu colocar para vocês. Primeira situação, como eu disse a vocês, é a situação da continuidade óptica. O que é que vai ocorrer com essa continuidade óptica? Isso daqui. Esses meios aqui são meios diferentes, mas são meios que possuem o mesmo índice de refração. Consequentemente, a luz vai passar e não vai sofrer desvio, porque os índices de refração são índices iguais. Beleza? Então a gente chama isso aqui de continuidade óptica. Continuidade óptica, tá? Vidro e glicerina, como eu estava dizendo. A gente só consegue enxergar um ao outro porque o nosso material, o nosso corpo tem índice de refração diferente do ar. Ele reflete a luz, parte dessa luz penetra no nosso corpo, existem cores diferentes, mas se os índices de refração seu fosse feito o mesmo índice de refração do ar, vocês não iriam perceber, nem eu iria enxergar vocês, tá bom? E o outro, como eu tinha falado, que é o caso particular, são os chamados metamateriais. E o metamaterial ocorre o que nós chamamos de refração esquerda. O que seria essa refração esquerda? Esse meio aqui, supondo, é o ar. E esse meio aqui é um metamaterial. Tá? Nesse meio aqui, o que é que vai ocorrer nessa refração? A luz, quando for passar de um meio para o outro, ela vai fazer assim. Beleza? Ela vai, a equação ainda vai ser aceita. Mas a gente considera que esse índice de refração ele é negativo. Tá? A gente considera que esse índice de refração ele é negativo. Porque veja que ele não passou, por exemplo, vamos imaginar que aqui é o segundo quadrante. Ele não foi do segundo quadrante para o quarto quadrante como deveria ser, ele veio para cá. É como se aqui existisse um espelho que fizesse essa reflexão. Esses dois ângulos não são ângulos iguais. A lei de Snell vale para esses caras. Tá? Porém, vale você considerando como se o índice de refração deles fosse negativo, desse material aqui, tá? Porque o seno, esse ângulo aqui, se para cá ele é 60 graus, aqui ele iria ser menos 60. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, o seno de menos 60 é menos o seno de 60. Essa é a ideia, mais ou menos essa é a ideia que eles, fisicamente a gente trata. Mas são materiais que a refração ocorre dessa maneira. Tranquilo? Beleza? São chamados metamateriais. Beleza, vamos lá. Dito isso, a gente vai conversar sobre o fenômeno da reflexão total. Semana que vem, a gente vai ter uma aula praticamente só sobre reflexão total. Hoje a gente vai falar sobre o fenômeno. Na aula que vem, a gente fala de aplicações do fenômeno da reflexão total. Aqui é só para citar o fenômeno, tá? A gente não vai contextualizar demais, a gente vai deixar tudo para a próxima semana. Na próxima semana a gente desce a linha aqui nessa contextualização. Bom, o que é o fenômeno da reflexão total? Vamos lá. Vamos imaginar aqui uma superfície. Ixi, eu trouxe para caramba. Meio 1, meio 2. Vamos considerar que o N2 é maior que o N1. Por sinal, isso é uma condição necessária, porém não suficiente para que exista reflexão total, mas é uma condição necessária. Precisa o N2 ser maior que o N1. Aí vamos lá. Vamos supor que a luz está tentando passar aqui do meio 2 para o meio 1 da seguinte maneira. Ela chega aqui assim, faz isso. Beleza?
aqui. N2 maior que N1, o ângulo 2 menor que o ângulo 1. Aí eu vou aumentar um pouquinho esse ângulo 2. Vou fazer assim. Quando eu aumentar um pouquinho esse ângulo 2, o ângulo 1 também aumenta. Não na mesma proporção, mas aumenta. Veja que aqui, ó. 2, θ1, tá? Então eu vou aumentar esse ângulo de incidência aqui, esse ângulo de refração aumenta também. Vou chamar de incidência, refração, 2. Incidência, tá certo. Refração, incidência. Incidência, refração. Pronto, melhor assim. Você vai concordar comigo, obviamente, que vai chegar uma hora que eu vou aumentar esse ângulo, ao ponto do raio de luz sair assim. Ele ainda está sofrendo refração aqui. Essa luz ainda está passando para o outro lado. Mas ele está saindo aqui o que a gente chama de raio rasante. Esse raio aqui é rasante. Raio rasante. Beleza? Ele está incidindo aqui com o ângulo. E está saindo rasante aqui assim. Incide com o ângulo e sai rasante aqui. Daí o que vai ocorrer? Dá para eu encontrar esse ângulo, porque esse ângulo é importante para mim. Esse ângulo de incidência aqui, ele vai ser chamado de ângulo limite. Ângulo limite é ele. Tá? E tem como eu encontrar esse ângulo limite. E ele é importante. Por que ele é importante? Porque na hora que eu aumentar um pouquinho mais, você vai ver que esse raio de luz ele já não vai passar, ele vai sofrer uma reflexão, que é outra figura que eu irei colocar. Então esse ângulo limite aqui ele é super importante. Como é que eu calculo o seno desse ângulo limite? Bora lá. N2, seno do ângulo limite, é igual ao N1, seno de 90. Tá bom? Então eu fico com seno do ângulo limite igual a N1 sobre N2. Para evitar ficar com letrinhas, númerozinhos, tá? Que aí você pode se confundir lá na frente quem é o 1 e quem é o 2. O 1 é o que tem um índice menor e o 2 é o que tem um índice maior. Então a gente vai escrever aqui assim, ó. Olha como é que eu vou colocar. Seno do ângulo limite vai ser o índice. Opa, aqui não vai caber. Aqui não vai caber. Opa, vou botar aqui. Tá. Pronto. Então o seno do ângulo limite. Seno do ângulo limite vai ser o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Essa equação é super importante porque ela vai definir qual o ângulo que eu não posso ultrapassar na incidência para evitar que ocorra uma reflexão total em vez de refração, ou qual o ângulo que eu tenho que ultrapassar se eu quiser conseguir uma reflexão total em vez de uma refração. Então ele é um ângulo de referência, por isso que a gente chama de ângulo limite. Tá? Então quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite, o raio sofre refração, porém ele sai da maneira que nós chamamos de raio rasante. Na próxima semana a gente vai contextualizar tudo isso aí, pode ficar tranquilo. Tá? De antemão digo que fenômenos como miragem ocorrem por causa disso, as fibras ópticas funcionam por causa disso daqui. Tá? Mas a gente vai contextualizar, mostrar os exemplos, figuras, imagens, se for o caso até vídeo, para que você perceba especificamente isso daqui. Tranquilo? Beleza. E aí, César, e quando o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite? Bora lá. Quando o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, ocorre exatamente a reflexão total. Ou seja, o raio de luz faz isso daqui. Meio 1, meio 2.
Faz de conta que esse ângulo I aqui é maior do que o ângulo limite. Aí se ele for maior do que o ângulo limite, o raio de luz sofre reflexão total. E de antemão, já digo que a reflexão total ela é bem mais eficiente do que a reflexão em espelhos em várias situações. Então, é algo que vale a pena investir pra caramba, por isso que a gente tem que estudar com calma as aplicações da reflexão total. Beleza? Mas na próxima semana a gente faz isso aqui. Isso aqui é uma pré-aula para que a gente dê todos os tópicos de uma maneira básica envolvendo refração. Beleza? Então esse é o fenômeno da reflexão total que a gente vai na próxima semana dar uma aprofundada nele. Uma situação interessante que ocorre é a situação do dióptro plano. É outra dica que eu acho legal falar para vocês aqui. O dióptro plano, ele cria uma situação de posição aparente dos corpos. Não sei se vocês perceberam já, quando você olha para o fundo de uma piscina, por exemplo, parece que o fundo dessa piscina está mais profundo, menos profundo, perdão, do que ele realmente é. Vamos imaginar que aqui eu tenho a água dessa piscina, tá? Aqui eu tenho ar, por exemplo, aqui eu tenho a água, beleza? E eu tenho na borda dessa piscina uma pessoa aqui, olhando, procurando um objetozinho que está aqui no fundo, tá? Que é o fundo dessa piscina. Deixa eu ver aqui, fica melhor. Água. E aqui fora o ar, tá? Sobrando espaço aqui para dentro. Bom, e tem um objeto aqui embaixo. Ele está tentando pegar esse objetozinho, um certo boneco do filho dele que caiu, sei lá, alguma coisa. Esse objeto vai enviar um raio de luz que vai fazer isso aqui. Sair da água. Vai chegar até o olho desse observador. Na hora que esse raio de luz chegar até o olho desse observador, o cérebro desse observador vai projetar a informação como se esse objeto tivesse enviado o raio daqui. Ele vai processar como se o objeto estivesse aqui. Essa é a posição aparente que ele enxerga desse objeto. E essa é a posição real que esse objeto está. Essa é a profundidade real e essa é a profundidade aparente. Pode chamar aqui de altura aparente, profundidade real, ou DI, como alguns livros botam, distância da imagem, distância do objeto, porque isso aqui não é a imagem que esse cara enxerga, pouco importa. Isso aqui é o observador, isso aqui é o objeto. O que importa é que, quanto mais esse cara estiver afastado dessa linha, mais esse objeto tende a subir. Quanto mais próximo ele estiver da vertical, menos ele enxerga essa distorção. Então, quanto mais os dois estiverem afastados verticalmente, mais ele enxerga essa distorção, mais ele vai enxergar esse objeto aqui em cima. Quanto mais próximo ele estiver olhando, menos ele enxerga essa distorção. E quanto mais próximo ele está, ele pode fazer uso, quanto mais próximo da vertical ele está, ele pode fazer uso de uma expressão matemática que é a seguinte. É uma expressão matemática que diz que n do objeto dá para ver? Dá, tranquilo. Ó, N do objeto, o objeto está onde? Na água, então aqui seria o índice de refração da água. N do observador, o observador está onde? No ar, então aqui seria o N do ar. Profundidade e distância do objeto, seria isso daqui, o nosso DO. DI seria da imagem, tá?
Essa equação só é válida para situações onde objeto e observador estão praticamente na vertical. Quando não estiverem na vertical, essa equação não pode ser aplicada. Eles têm que estar praticamente na mesma vertical. Tá? Se não estiverem, a equação não pode ser aplicada. Mas não quer dizer que o fenômeno não exista. É a equação que não pode ser aplicada. Cuidado para vocês não confundirem. Tranquilo? Beleza? Então, isso é outra situação que eu acho legal. O resto a gente vai falando, tem muitas aulas de refração ainda para que a gente converse. Vamos seguir para os exercícios aí. Beleza? Simbora. Foi dado já uma base legal para você entrar na aula, já entender legal, tentar os exercícios, enfim. Tomar só um golinho d'água aqui. Desligar o ar-condicionado e vamos embora. Primeira questão. À noite, numa sala iluminada, é possível ver os objetos da sala por reflexão numa vidraça, com muito maior nitidez que durante o dia. À noite, numa sala iluminada, é possível ver os objetos da sala por reflexão numa vidraça, com muito maior nitidez que durante o dia. Por quê? Bom, tem a ver com refração aí, tá? Tem a ver com refração. Vamos ver o que ele diz aí. Aumenta a parcela de luz refletida. Beleza, vê. Para que eu enxergue por reflexão esses objetos no vidro, é necessário que haja um contraste, porque o vidro ele é um meio transparente, tá certo? Se estiver entrando muita luz através desse vidro, eu não vou conseguir, ele não vai conseguir servir de espelho para mim, tá certo? Ele não consegue, é mais ou menos como um vidro fumê. O vidro fumê, a gente consegue se enxergar diante dele porque ele funciona mais ou menos como um corpo opaco para a gente, tá certo? Ele funciona meio como um corpo opaco, mas ele é um meio transparente, tá? O vidro em si, ele é um meio transparente. Então, durante o dia, muita luz vai passar do ambiente externo, tá, para o ambiente interno. Muita luz passa. Essa luz passando vai dificultar para que eu enxergue por reflexão os objetos na vidraça. Os objetos que estão dentro da sala. Eu estou dentro da sala, tem um vidro aqui. Eu estou enxergando nesse vidro alguns objetos que estão aqui. Mas durante o dia, a luz vai passar por esse vidro e vai dificultar que eu enxergue por reflexão esses objetos, tá? À noite, como entra menos luz, aí eu consigo ter a pouca luz que está aqui, está batendo e está refletindo, e aí eu estou enxergando. Durante o dia não, tem a luz do objeto que bate nesse vidro e volta, vem luz de fora também. Então vem muita luz ao meu encontro, aí eu não consigo enxergar bem esses objetos. Repito, faz de conta que aqui tem um vidro, aqui tem um vidro. Tem alguns objetos aqui assim, como esse controle aqui, tá? Supondo, tá? Durante a noite, eu olho para esse vidro e enxergo a luz que esse controle está enviando para cá. Ele envia luz, bate nesse espelho e chega até mim. Durante o dia, a luz também vem de fora para dentro. Essa luz vai confundir a minha visualização desse objeto aqui, tá? Até porque esse objeto aqui, ele não tem luz própria, nesse meu exemplo. Então, ele diz que alguns objetos você consegue ver por reflexão durante a noite, nessa sala iluminada. Esses objetos vão refletir a luz, tá? Vão bater nessa vidraça e vão retornar para mim. Durante o dia vem uma luz de fora que entra e me confunde. Então, porque durante o dia diminui a parcela... Não, porque durante a noite diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior. Exatamente, tem menos luz vindo de fora para dentro. Então, gabarito letra C. 2. Boa essa questão. A figura mostra o caminho de um raio de luz atravessando 3 líquidos não miscíveis, líquidos que não se misturam, transparentes e superpostos. Examinando a trajetória da luz dos 3 líquidos, podemos afirmar que a sua velocidade... Vamos traçar aqui as retas normais. Vamos fazer aqui assim. Deixa eu fazer aqui para você. Eu vou traçar as retas normais aqui. Vou traçando aqui e vai aparecendo lá.
essa daqui, essa outra normal aqui. As duas são suficientes para que eu consiga avaliar o que eu quero. Vamos lá. Quando eu olho para essa imagem, eu vejo que aqui esse ângulo ele é maior do que esse. Mas esse ângulo aqui é o maior de todos. O ângulo 3, o θ3, é maior que o θ1, que é maior que o θ2. Concorda? O θ2 é o menor que tem, que é esse aqui. O θ3 é o maior que tem. Se o θ3 é maior que o θ1, que é maior que o θ2, a velocidade 3 e o índice de refração 3 é menor que o índice 1, que é menor que o índice 2. Então, a velocidade é a mesma dos três líquidos? Não. É maior do líquido 1 do que do líquido 2. É maior no líquido 1 do que no líquido 2. É a mesma dos líquidos 1 e 3? Não. É maior no líquido 2 que no líquido 3? Não. Então, gabarito letra B de bola é maior no líquido 1 do que no líquido 3. Perfeito. Terceira questão. Vamos lá, terceira questão. A velocidade da propagação da luz em um determinado líquido é de 80% daquela verificada no vácuo. Qual o índice de refração desse líquido? Então ele está dizendo que a velocidade da luz nesse meio é 80% da velocidade da luz no vácuo. Qual o índice de refração desse líquido? N C sobre V. C sobre 0,8C. 1 por 0,8, que é 10 dividido por 8. (1,25). Então o índice de refração é 1,25, gabarito letra P de bola. 4. A figura a seguir representa um raio de luz monocromática que se refrata na superfície plana de separação de dois meios transparentes, cujos índices de refração são N1 e N2. Com base nas medidas expressas na figura, onde C é uma circunferência, pode-se calcular a razão N2 sobre N1 dos índices de refração desses meios. Qual das alternativas representa corretamente isso daí? Vamos lá. Primeiro a gente tem que N1 tudo certo? Beleza, né? Ele quer N2 sobre N1. Então, quem é N2 sobre N1? É seno de θ1 sobre seno de θ2. Então, eu vou ficar com cada um desses ângulos, θ1 e θ2, estão aqui, ó. Olha aqui o θ1. Olha aqui o θ2. E cada um desses ângulos, o seno eu posso colocar o cateto oposto pela hipotenusa, que a hipotenusa dos dois triângulos aqui é o raio. Aqui também, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, no primeiro, o seno de θ1 vai ser 4 sobre o raio, dividido por 6 sobre o raio. Beleza? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele pega N2 sobre N1. É seno de θ1 sobre seno de θ2. Beleza. Beleza. Então vai ficar 4 sobre R. Repete o numerador.
multiplica pelo inverso do denominador. Dois terços. Beleza? Tranquilo? Gabarito letra A, 2 terços. Tranquilo? O gabarito está dando aqui, eu acho que está dando 3 meios, mas não é. Tá? Para ser 3 meios, esse ângulo aqui, ele tem que ser menor, porque aí o índice de refração seria maior. Tá? E esse ângulo aqui está maior, veja que o cateto oposto dele é maior. Então, foi um erro de digitação, é 2 terços mesmo o gabarito, tá? Beleza? Ou então que ela estava pedindo N1 sobre N2. Se tivesse pedindo N1 sobre N2, aí era 3 meios. N1 sobre N2 era 3 meios. Mas N2 sobre N1 é 2 terços, tranquilo? Porque o índice, o seno, eles têm a mesma hipotenusa, mas o cateto oposto ele é diferente. Quem tem maior cateto oposto vai ter maior seno. Quem tem maior seno tem menor índice. Então, se eu fizer N2 por N3, por N1, vai ter que ser o número menor para o número maior. Não tem como ser 3 meios. Tá? Quinta questão, é dada na tabela abaixo. É possível observar a reflexão total com luz incidindo de onde para onde? Bom, são duas condições para que ocorra a reflexão total da luz. Primeira condição, a luz tem que estar tentando passar do meio de maior índice para o meio de menor índice. Segunda condição, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Em nenhum momento ele está falando de ângulo aqui, então a gente só vai olhar os índices de refração. Então, por exemplo, pode ocorrer a reflexão total, a luz tentando passar desse para esse, pode. Pode reflexão total, a luz tentando passar desse para esse, ou desse para esse. E pode ocorrer reflexão total do rutilo para qualquer um, porque ele tem índice de refração maior. Então, bora lá. Do gelo para o quartzo, do gelo para ninguém pode. Então, esse aqui está fora. Está fora. Isso aqui está fora, porque o quartzo, o gelo é o que tem o menor. Do quartzo para o rutilo, não, tem que ser do rutilo para o quartzo. Então, do rutilo para o quartzo, o gabarito, letra D de dado. Tranquilo? Beijão no teu coração. Na próxima semana a gente continua falando sobre refração da luz. Tchau, tchau.